Fala, leitores da Bíblia. Bem, vamos à nossa leitura de hoje, Romanos capítulo 6. Mas antes da gente fazer essa leitura, é possível que eu atrase um pouco no próximo vídeo, o envio do próximo vídeo, porque eu estou num período de férias e eu pretendo daqui a pouquinho sair para fazer um passeio e devo ir para casa da minha cunhada, do meu cunhado, então eu não sei como é que vai ser para postar vídeo lá. Então eu já deixo avisado, se por acaso você está vendo esse vídeo provavelmente no domingo, se por acaso na segunda-feira atrasar o envio do vídeo, não esquente a cabeça, tá bom? O mesmo talvez vai acontecer no carnaval, que eu vou estar no acampamento, num retiro com a igreja, então talvez eu atrase um pouquinho o envio dos vídeos, mas eu pretendo gravar assim diariamente, só a postagem que talvez, se eu tiver dificuldade com a internet, talvez eu não consiga colocar no dia certo, tá bom? Bom, estamos falando sobre justificação pela fé e começamos a ver a partir do capítulo 5 que essa justificação pela fé em Jesus Cristo, ela é eficaz. Então vimos que ela é eficaz, em primeiro lugar, para nos colocar em paz com Deus. Então a justificação pela fé nos reconcilia com o nosso Criador. Na segunda parte do capítulo 5, nós vimos que essa salvação, essa graça, ela é abundante por meio de Jesus Cristo, né? Então, e é feito um comparativo entre Adão e Cristo, né? Por meio de Cristo nós recebemos salvação, assim como por meio de Adão foi que nós recebemos a maldição do pecado, da morte, né? E agora no capítulo 6 nós vamos ver mais um aspecto da eficácia da justificação na nossa vida, que é a santificação. A santificação. Então vamos ver, Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Essa é uma das acusações comuns contra a doutrina calvinista, que eu diria contra a doutrina bíblica. Muita gente fala, se nós somos salvos pela graça, então nós podemos viver do modo como queremos? É óbvio que não. A pergunta retórica de Paulo é exatamente esta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quer dizer, já que a graça flui, transcorre sobre o pecado, eu devo pecar mais para que a graça seja mais abundante? É óbvio que não. Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Se nós morremos para o pecado, como que nós vamos continuar vivendo na prática do pecado? Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então aqui ele está atrelando a ideia de batismo com a união com Cristo. Ele está dizendo o seguinte, né? Todos nós fomos batizados com Cristo, nós fomos batizados na sua morte. Ou seja, da mesma forma como Cristo morreu, nós, por termos sido batizados, morremos também. E ele vai dizer aqui, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós não só somos unidos a Cristo na sua morte para o pecado, como também ressurgimos com ele para a novidade de vida, para uma vida de adoração e de obediência a Deus. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aqui está o ponto. No instante em que Cristo morreu, nós morremos com ele. A partir do momento... É uma ideia difícil aqui de compreender. A partir do momento que nós fomos unidos a Cristo, justificados pela fé, uma fé que vem de Deus, obviamente, mas esse não,
Isso não, o ponto aqui não é esse. Mas uma vez que nós fomos unidos a Cristo, justificados pela fé, é como se nós tivéssemos morrido, o nosso velho homem tivesse morrido com Cristo na cruz. Ou seja, o pecado ele deve ser banido. Ele não existe mais, ele não é uma possibilidade para o cristão. Isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então nós não podemos mais servir ao pecado como escravos, porque nós morremos para o pecado. Porque quem morreu está justificado do pecado, né? Então eu morri com Cristo, ou seja, estou justificado para o pecado, justificado do pecado. Eu sou considerado justo, o pecado já não faz parte da minha vida. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tá? Com Ele, nele, várias expressões que apontam para a união com Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ok? Então, o ponto aqui é dizer que ele morreu, Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Certo? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma só vez, para sempre morreu para o pecado. Ele morreu uma vez só. Não precisa ficar morrendo todas as vezes. Ele já morreu definitivamente para o pecado. E agora, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos definitivamente para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então ele está usando aqui, é a teologia aqui do batismo, envolvido aqui. O batismo, um dos aspectos do batismo é exatamente este. Uma vez que nós somos batizados, e veja, eu gostaria de fazer apenas uma distinção aqui. Existe o batismo com a água e o batismo que é o lavar regenerador do Espírito Santo, uma ação anterior ao batismo com água, é realizada no coração. Então, isso que é feito no coração do ser humano é selado, pode-se dizer assim, com o batismo com água, né? Uma manifestação visível, exterior, de algo que aconteceu interiormente, ok? Então ele está se referindo aqui ao batismo, ao batismo propriamente dito, que é a ação do Espírito Santo ao nos regenerar. Neste exato momento, nós morremos para o pecado. Essa é a verdadeira conversão. Nós morremos para o pecado e passamos a viver com Cristo para Deus, ok? É assim que nós devemos nos considerar, versículo 11, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, se nós morremos para o pecado não deve reinar sobre a nossa vida, não deve nos dominar. Nós não podemos obedecer às nossas paixões, aos nossos desejos, aos nossos impulsos pecaminosos. E aqui não há uma referência simplesmente ao pecado sexual, mas a todo tipo de pecado. Maledicência, calúnia, desobediência aos pais, todas aquelas... Tem uma breve listinha lá no capítulo 1 aqui de Romanos, né? Versículos, deixe-me ver aqui, 29, 28, né? A disposição mental reprovável, injustiça, malícia, avareza, inveja, homicídio. Nós não podemos obedecer a nenhum desses impulsos que o nosso velho homem constantemente tenta produzir no nosso coração. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus
como instrumentos de justiça. Os membros do seu corpo, o uso do seu corpo, o uso da sua língua, o uso dos seus ouvidos, o uso dos seus olhos, o uso das suas mãos, o uso dos seus pés, o uso dos seus órgãos sexuais, tudo isso deve ser usado para a glória de Deus, como instrumentos de justiça, não como instrumentos de iniquidade. O pecado não pode dominar você e nem a mim, uma vez que nós fomos regenerados, que nós estamos unidos a Cristo, fomos justificados do pecado, morremos definitivamente para o pecado com Cristo lá na cruz. Isso não pode acontecer. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, veja só, o que Cristo fez na cruz foi nos livrar definitivamente da culpa do pecado. Não há mais culpa, não há mais morte, não há mais condenação. Nós estamos livres para adorar a Deus, estamos reconciliados com Deus, em comunhão com Deus. Ponto. Somos livres da culpa do pecado. Agora, nós também já fomos livres, por causa da cruz de Cristo, do domínio do pecado. O pecado, ele não nos domina mais, ele não reina, ele não é o Senhor absoluto das nossas vidas. Esse é um fruto da justificação pela fé. O pecado não nos domina mais. Nós podemos resistir, sim, ao pecado. Agora, e com relação à presença do pecado? Bem, a presença do pecado, ela ainda existe. A influência do pecado, ela ainda existe. Essa é a terceira e última etapa da obra salvadora, quando Cristo nos livrará definitivamente da presença do pecado, né? Então, um professor meu me ensinou uma vez, e eu acho que vale a pena falar sobre isso agora, usando 3 P's. Primeiro, Cristo nos livrou da pena do pecado. Segundo, Cristo nos livrou do poder do pecado. E terceiro, Deus ou Cristo ainda não nos livrou da presença. Então, 2 etapas já foram concluídas. A terceira está ainda por ser feita e nós aguardamos com grande expectativa. Fomos livres da pena e do poder do pecado. Falta ainda sermos livres da presença do pecado. Essa é uma promessa gloriosa que nós devemos aguardar com grande expectativa, o grande dia em que nós seremos livres da presença do pecado. Bem, seguindo então, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. O pecado não é uma possibilidade para o cristão. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, seja a quem nós nos inclinemos, isso se torna nosso Senhor, né? Se você se inclina à autossatisfação por meio de entretenimento, de prazeres sexuais, coisas ilícitas, exageradas, se você se inclina para isso, isso se torna teu Senhor, se torna teu dono, teu rei. Agora, se você se inclina para Deus, para a obediência a Deus, então Deus é o teu Senhor. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, graças a Deus, vocês foram escravos, mas agora vocês não são mais escravos do pecado. Vocês agora obedecem de coração, com disposição genuína àquilo que a palavra de Deus tem ensinado a vocês. Versículo 18. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então nós não somos mais servos do pecado, somos servos da justiça, servos do evangelho. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, do mesmo modo como vocês se inclinaram com unhas e dentes para o pecado,
Vocês agora devem se inclinar e se voltar com toda a disposição, com todo o ânimo para a santificação, para servirem a justiça. Versículo 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça, né? Vocês não tinham nenhuma obrigação em relação à justiça, porque vocês eram escravos do pecado. Versículo 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Que fruto bom trouxe para a sua vida? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. É verdade mesmo, né? Trazer à memória as coisas que foram vividas no passado, isso traz vergonha. Traz vergonha. Então, esses são os resultados de uma vida em pecado. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós não devemos mais trabalhar para o pecado, porque fomos libertos do pecado. Nós agora fomos transformados em servos de Deus, né? Antes, quando trabalhávamos para o pecado, o salário que colhíamos era a morte. Agora nós trabalhamos para Deus e nós recebemos o dom, não o pagamento, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Bem, esse é mais um resultado da justificação pela fé. Nós somos santificados. Somos santificados, recebemos vida eterna. Bom, que esse capítulo seja para nós um grande incentivo a eliminarmos da nossa vida toda a expressão de pecado, toda a rebeldia, todo o orgulho, toda a inclinação à imoralidade, toda forma de maledicência, toda forma de ira, de rancor, de ódio. Que Deus nos ajude a agora sermos seus escravos de verdade, aprisionados a Deus para vivermos para a sua glória. E isso com alegria, com disposição genuína, que nós desfrutemos então dessa nova vida, como diz aí no versículo 4, né? Andemos nós em novidade de vida. Bem, esse foi o capítulo 6 de Romanos. Amanhã a gente continua. Se o vídeo atrasar, não esquenta a cabeça, logo logo ele vai chegar. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.